né? O futebol, com a sua beleza, com tudo aquilo que ele representa, né? Então acho que nada mais justo que os deuses do futebol, né, abençoem Nelson no seu centenário com a vitória do Fluminense, né? Obrigado. Sônia, temos uma astróloga aí na plateia e ela faz uma pergunta que eu não posso ignorar. Você disse que seu pai se apaixonava muito e tinha um vício em amores e mulheres. Qual era o signo de Nelson? Virgem. Enquanto você escolhe mais um trecho para a gente ler aí, eu queria te perguntar, Adriana, se dá para fazer uma aproximação entre Nelson Rodrigues e Gilberto Freire, autor de pelo menos 2 grandes clássicos sobre o brasileiro, Brasil. No meu livro, eu faço uma comparação entre o Gilberto Freire e o Nelson, né? O Gilberto Freire e Nelson Rodrigues eram amigos. O Gilberto Freire era um grande admirador da obra do Mário Filho, né, do irmão mais velho, do próprio Nelson também. Só que, ao mesmo tempo que eles eram amigos e dialogavam, eles tinham visões muito diferentes sobre a formação da sociedade brasileira, sobre a questão do racismo, né? Então, assim, por exemplo, enquanto o Gilberto Freire mostra a família patriarcal como a origem da civilização que a gente construiu aqui no Brasil, o Nelson Rodrigues mostra o contrário disso, né? Esse pater-famílias, esse patriarcado, né? Essa figura desse pai de família como alguma coisa extremamente perversa, desagregadora, que fazia emergir os piores instintos dos seres humanos. Então, nas peças dele, a tragédia muitas vezes gira em torno disso, né? De um pai de família que quer fazer jus a essa autoridade, mas que é fraco, né, desagregador, né, como acontece no Alma de Família, acontece nos Sete Gatinhos, enfim. Mas eu acho que um ponto de divergência muito importante entre eles era a questão do racismo. O Gilberto Freire defendia a ideia que no Brasil havia uma harmonia, né, uma miscigenação racial e uma harmonia entre as raças, né, que havia uma relação de complementariedade. Não que não houvesse desigualdade, não era isso, mas que a questão racial ela era entendida pela miscigenação. Enquanto que o Nelson Rodrigues, né, ele é um dos primeiros intelectuais assim, a denunciar o racismo como uma questão muito importante para a gente entender a sociedade brasileira, né? Ele dizia que os negros eram os mais solitários, porque ninguém gostava de negros, né? Às vezes ele fala, nem o próprio negro gosta do negro. Então ele fazia questão de falar disso, né? Como que a questão racial, o racismo, a desigualdade racial era um elemento fundante da nossa sociedade. Nisso eles divergiam e é interessante que ao mesmo tempo que Nelson está afirmando isso, ele está se contrapondo às esquerdas, porque ele defendia o regime militar, né? Então ele apanhava de tudo que é lado. Mas ele estava colocando ali um termo muito avançado para o debate, que foi retomado recentemente, né? E que a esquerda mais tradicional naquele momento não via como uma questão tão importante assim, né? Porque via a questão racial como submetida a uma questão de classe. E ele mostrava a especificidade da questão racial, né? Então acho que essa forma, não é à toa que Anjo Negro é uma das peças menos encenadas do Nelson, uma peça extremamente difícil, né? Com uma linguagem muito potente para discutir essa questão do racismo, né? Então acho que esse também é um elemento ainda pouco explorado da obra dele. Obrigado. Sônia, vamos fazer mais uma leitura? Amigo, se não existisse o brasileiro, teríamos de inventá-lo com a mais frenética urgência. Que figura curiosa, e eu diria mesmo fascinante. Eu diria que o nosso bem ou o nosso mal